O movimento da Reforma Protestante foi impulsionado por uma série de fatores políticos, religiosos, econômicos e sociais, principalmente os desvios da Igreja. Durante a Idade Média, a Igreja se desviou das doutrinas básicas do cristianismo e adotou práticas incompatíveis com o Evangelho. Entre as mais criticadas estava a venda de indulgências, que eram pagamentos feitos pelos fiéis para a remissão dos pecados. Isso causava indignação dentro do próprio clero, e foi nesse contexto que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg as famosas 95 teses. Uma das praxes da vida universitária de então eram os debates. Quando alguém queria discutir sobre qualquer assunto, elaborava suas teses e as anunciava, se prontificando a debatê-las com quem estivesse interessado. E foi isso que Lutero fez. Está claro, então, que ele não queria um rompimento com a Igreja. Como um religioso bem-intencionado e conhecedor da Bíblia, ele não podia aceitar a ideia de que a salvação poderia ser comprada. Mas o Papa exigiu a sua retratação. Lutero não se retratou e foi excomungado. Como respostas teológicas e doutrinárias às práticas e ensinamentos da Igreja, surgiram 5 princípios que ficaram conhecidos como as 5 solas. O termo sola vem do latim e significa somente. Cada sola destaca uma doutrina da fé cristã e se tornou fundamental para definir os princípios da fé evangélica. E que princípios são estes? Em primeiro lugar, sola scriptura, somente a Escritura. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A adoção da Bíblia como única regra de fé e de prática implica em que todas as doutrinas, práticas e crenças devem ser avaliadas à luz dos seus ensinos, não necessitando de adições externas para sua interpretação ou aplicação. Este princípio reafirma a centralidade da Bíblia na vida cristã, desafiando os fiéis a buscar nela a orientação e a verdade necessárias para uma vida que honra a Deus. Em segundo lugar, sola fide, somente a fé. A justificação é recebida somente pela fé, sem a necessidade de obras, como escreveu o apóstolo Paulo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto desafia a noção de que rituais religiosos, boas obras ou qualquer forma de mérito pessoal podem contribuir para a salvação. Em vez disso, a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é suficiente para justificar o crente diante de Deus. Isso não significa que as boas obras sejam desnecessárias, mas que elas são uma consequência natural da fé genuína, não uma condição para a salvação. Em terceiro lugar, sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus concedido pela sua graça e não por mérito humano.
Em Efésios 2:8 lemos: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esta declaração ressalta que a salvação é um presente imerecido, dado por Deus, e que a humanidade não pode reivindicar qualquer crédito por ela. De acordo com a Bíblia, não há como negar a centralidade da graça de Deus na salvação, destacando que é um dom imerecido, acessível a todos os que creem. Em quarto lugar, solus Christus, somente Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como está escrito: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Aqui está claro que a salvação é alcançada exclusivamente através da obra redentora de Cristo, sem a necessidade de intermediários humanos ou adicionais. Jesus Cristo é o único mediador e salvador, sendo reconhecida a centralidade da sua obra redentora na fé cristã. E, finalmente, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Toda a glória é devida somente a Deus, tanto na salvação quanto em todos os aspectos da vida. Em sua epístola aos Romanos, Paulo afirma: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Significa que todas as atividades humanas, incluindo o trabalho, a adoração e até mesmo as ações cotidianas, devem ser realizadas com a intenção de glorificar a Deus. Isso desafia a tendência de buscar reconhecimento e louvor para si mesmo, promovendo uma vida de humildade e gratidão. Assim, deve ser rejeitada qualquer forma de idolatria ou culto a figuras humanas, afirmando que apenas Deus merece adoração. Somente Deus é digno de toda adoração e louvor, convocando os crentes a viverem de maneira que a sua glória seja manifestada em todas as áreas da vida. Este princípio continua a inspirar uma devoção profunda e uma dedicação a viver para a honra de Deus acima de tudo. Esses 5 princípios foram centrais para a Reforma Protestante, propondo uma volta às Escrituras e uma ênfase na fé pessoal e direta em Deus, sem intermediários humanos. Ao refletirmos sobre os 5 princípios da Reforma Protestante, somos lembrados da profundidade e simplicidade do Evangelho. Estes princípios não apenas reformaram a Igreja do século XVI, mas continuam a moldar nossa fé e prática hoje. Que possamos sempre buscar viver à luz dessas verdades, permitindo que elas transformem nossas vidas e nossos corações.